Querido, queria hoje conversar com você sobre Jonas. Acho que é difícil um pastor que nunca tenha falado sobre Jonas, né? E eu acho que Jonas é um personagem que que traz uma referência, que traz um foco muito grande a cada um de nós por duas questões. Primeiro, porque é um profeta que expressa a sua humanidade, o que é muito próprio de todos nós, né? Apesar de ser profeta, ter uma unção, ter um chamado, é um homem que tem que lidar com as suas fraquezas, com as suas limitações, com as suas próprias vontades, os seus planos e projetos que não estão de acordo com os de Deus, e um conflito e uma crise que esse profeta entra num determinado momento da sua história. Graças a Deus, todos nós bem resolvidos, ninguém tem conflito, somos todos profetas muito bem resolvidos, amém? Amém, glória a Deus. Isso é uma das coisas porque eu acho que pode nos somar muito hoje, nessa manhã. Essa questão de nós termos essa particularidade de humanidade como de Jonas. E segundo, porque era um profeta, né? Assim como eu e você, cada líder aqui foi chamado e foi levantado como profeta às nações. E às vezes parece tudo muito bonito, tudo lindo, mas existem conflitos e muitas vezes o profeta entra em crise. E é justamente isso que eu queria conversar com você. O que a gente faz quando o profeta entra em crise? Porque ainda que profeta, há momentos que ele entra em crise. Jonas é esse parceiro nosso de debilidade, de incapacidade, de limitações, como nós todos temos em momentos da nossa vida. E finalmente ele acaba obedecendo, cumprindo o propósito, aquilo que Deus tinha para ele cumprir. Porém, o livro termina numa atmosfera meio decepcionante, de que a gente não sabe que fim deu a história de Jonas. Ele não parece muito satisfeito, muito feliz, ele acaba obedecendo, até porque por várias pressões que nós vamos estar vendo hoje, ele acaba obedecendo, porém você não vê um profeta realizado, feliz por ter conquistado aquilo que Deus queria para ele. Então, eu acho que é uma palavra que pode somar muito no nosso ministério e assim eu oro para que seja bênção para você. Abra sua Bíblia em Jonas 1, primeiro capítulo. Jonas 1. E diz a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Também assim esse Deus se lembre de, talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal.
e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Né? Está mais para azar do que para sorte, né? Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quando a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou da sua fúria. Tomaram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Essa é uma história, conforme eu falei, que nos traz muitas referências e que eu acho que pode ser muito útil para os nossos dias, para o nosso chamado ministerial. Lembrando um pouquinho do contexto histórico, nós estamos falando aqui de um tempo em que Nínive, que era a capital do Império Assírio, era uma potência na época, que devastava as sociedades, a nação, nas nações naquela época, iam tomando de forma cruel, com métodos terroristas, eles iam tomando todas as nações da terra. Quando a gente se depara com o fato de que Jonas tinha uma pendência com Nínive, às vezes a gente, por não saber o contexto histórico, a gente acha que era uma coisa meio assim, que era uma pinimba que Jonas tinha contra Nínive. Mas era uma questão bem mais profunda do que isso. Porque, de fato, os assírios eram poderosos inimigos contra o povo de Deus. Eles entravam na cidade, matavam crianças, matavam mulheres grávidas, destruíam tudo, acabavam com tudo. Então, Jonas era profeta de Deus, mas era um patriota. E quando Deus, de forma muito clara, como você leu lá no versículo 1, se levanta e diz: Jonas, a ordem é muito clara. Desce, pega o navio e vai para Nínive, que você vai ter uma mensagem, uma palavra para entregar ali. O que Jonas faz? Desce, pega o navio e vai para Tarsis, o extremo oposto daquilo que Deus tinha mandado. Hoje nós entendemos que essa dificuldade de Jonas tem muito mais a ver com todo esse contexto histórico, com essa inimizade concreta. Tinha argumentos. Não era simplesmente porque eles não gostavam do povo de Nínive. Havia realmente uma inimizade, havia realmente uma resistência com fatos, fundamentos, com base. Não era uma coisa sem propósito. Eu acho que hoje seria mais ou menos como se Deus levantasse um profeta judeu para que fosse a Palestina, para levar uma palavra de Deus ao Hamas, melhor ainda. Seria mais ou menos essa realidade. Quer dizer, concorda comigo que é uma coisa difícil, né?
para quem está ali lutando pelo seu país, para quem é extremamente contra os métodos e as atitudes do inimigo, ter que ir naquele país e levar uma mensagem de Deus. Então, isso faz com que a gente entenda, porque muitas vezes alguns profetas, né, a lá Jonas, que não somos nós, somos às vezes um pouco resistentes às ordens que Deus dá. Muitas vezes a gente tem base, a gente tem argumentos muito sólidos, como Jonas tinha. Mas ainda assim há aquela crise entre fazer a vontade de Deus ou fazer aquilo que era a vontade do profeta. Entre concordar com os projetos e propósitos de Deus e entre não concordar e não entender onde Deus queria chegar com aquilo. Mas como, Senhor? Se esse povo se levanta para matar a nação de Israel, o povo de Deus, como que o Senhor resolve levantar um profeta para salvar essa cidade ímpia e terrorista? E assim começa os conflitos que muitas vezes nós profetas temos com o nosso Deus. Conflitos de interesses, conflitos de entendimento, conflitos de vontades. Por fim da história, você conhece o final da história, Jonas vai a Nínive, faz o que tinha que fazer, e aí ele se senta num determinado lugar e ele fica esperando cair fogo do céu e tudo terminar. Que daí ele diz, bom, já que eu tenho que ir, eu vou. Mas o melhor da festa vai ser ver todo mundo morrendo. Né? E aí o que acontece? Deus, que tem um coração que não resiste ao quebrantado, né, acaba se quebrantando e revoga o seu decreto sobre aquele povo. Aí, meu querido, aí o profeta surta. Aí o profeta realmente fica muito zangado. Empenhei a minha palavra, falei que Deus ia fazer em 40 dias, ia destruir, e o Senhor muda de ideia. Esses ímpios, carniceiros, como pode? E o livro termina nessa grande crise do profeta. Algumas coisas a gente pode aprender com toda essa situação. Primeira coisa que a gente vê é que Deus dá uma ordem clara. Você concorda comigo que não havia nenhuma resistência, nenhuma falta de entendimento por parte do profeta do que era para se fazer. Amém? Muito claro. Meu querido, eu creio que, com raras exceções, nós temos dúvida do que Deus quer que a gente faça. Porque Deus é muito cuidadoso em que os seus profetas têm um direcionamento muito claro do que fazer. As dúvidas que coloca somos nós, por conta das nossas vontades, dos nossos planos pessoais e projetos. Mas Deus é muito claro com Jonas. Vai a Nínive, a mensagem é essa, não precisa nem variar o sermão não, é a mesma mensagem. É isso que eu quero que você faça. Muito claro e objetivo o que Deus queria que Jonas fizesse. Nós, como profetas, muitas vezes, assim como Jonas, nós sabemos exatamente o que Deus quer que a gente faça. A questão não é dúvida em relação a isso. A questão é que, muitas vezes, a gente escolhe uma rota como de Jonas. Uma rota extremo oposto àquilo que a gente sabe que Deus quer que seja feito. Às vezes porque não concorda com a nossa vontade, às vezes porque não é de acordo com os nossos projetos e planos. E aí a gente lembra da palavra do Senhor, que diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos. Meu querido, doce ilusão profeta, querer entender tudo que Deus faz, os propósitos, a vontade de Deus, os projetos. Doce ilusão. Muitas vezes, Jonas dessa geração, como eu e você, muitas vezes nós não vamos ter essa compreensão. Talvez, depois de um tempo, a gente consiga discernir qual o propósito de Deus, mas muitas vezes nós não vamos ter esse entendimento. Exatamente como Jonas.
Por que essa divergência? Primeiro, existem as pressões externas, né? O que o povo vai achar? Infelizmente, a gente ainda é muito refém, e eu acho que isso é extremamente humano, né? Natural. A gente é muito refém do que as pessoas vão achar. Como a igreja vai receber? O que o vizinho vai pensar disso? O que aqueles amigos mais próximos vão achar dessa decisão? Então, muitas vezes, a pressão que a gente sofre é uma pressão externa, da opinião dos outros, do que a família vai achar, do que a esposa, o marido vão achar, do que os discípulos vão achar, de como a igreja vai receber, porque esse é o momento que a igreja está, a questão financeira do momento, pressões externas. Temos também as pressões internas nossas, as nossas questões e turbulências pessoais, né? Quando a gente tem essa preocupação em agradar as pessoas. Ah, queridos, é tão bom quando a gente lança um projeto, quando a gente fala alguma coisa e a gente vê aquele retorno das pessoas, não é? Muito bom, pastor, ótima ideia, estamos juntos. Ainda que você sabe que vai durar 10 minutos, né? Mas você fica feliz com aquele empenho. Mas como é difícil quando você tem um direcionamento que não é popular, digamos assim, né? Que não tem muito interesse das pessoas. Não vai muito de acordo com o que as pessoas estão esperando. As pressões que nós temos dentro de nós. Como é bom quando a gente leva lá o nosso tapinha nas costas. Pastor, que bênção. E a gente precisa desse retorno. É natural. Mas nem sempre o direcionamento que Deus vai dar, ou a vontade de Deus, vai nos levar a essa condição. Muitas vezes não vai haver eco. Não vai haver uma receptividade boa. E isso causa pressão dentro de nós. Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que é esse caminho? E aí quando as coisas no mundo natural começam a não encaixar, aí mesmo a gente fica completamente pressionado na nossa mente. Então, nós somos igual a Jonas. Jonas enfrentou essas mesmas pressões. Você já imaginou o que era para os seus companheiros, os colegas da nação, saber que o infiel Jonas, profeta, estava indo para Nínive, para pregar em Nínive? Tanto lugar aqui você pregar, você vai pregar lá em Nínive, justamente no terreno do inimigo. Quanta pressão que Jonas deve ter passado, assim como eu e você. Então, às vezes, é um tremendo confronto que a gente vive entre o que é propósito de Deus, entre o que é a vontade de Deus e aquilo que de fato nós queremos. Então, a dificuldade não é entender o que Deus quer que faça. A dificuldade, muitas vezes, é vencer essas pressões e fazer o que tem que ser feito. Então, nisso, queridos, a gente vê que muitas vezes a gente está bem dentro do barco para Tarsis, né? Estamos bem aí na rota de Tarsis, porque temos essas dificuldades, assim como Jonas. Jonas, por fim, ele acaba fazendo, até porque não houve muita alternativa, né? Nós vamos ver isso. Ele acaba fazendo o que Deus mandou, mas ele não faz com vontade, ele não faz com empenho, ele não faz com amor. Ele faz porque tem que fazer, né? Ele não veste a camisa, ele não tem paixão naquilo que ele faz. Ele faz porque ele não tinha muita outra escolha. E assim, Jonas acaba cumprindo o propósito dele. Como eu estava falando, essa sensação de insatisfação, de não compreender onde Deus quer chegar com essa situação. Por que Deus está promovendo esse tempo? O que Deus quer fazer? Isso muitas vezes, meu querido, no nosso coração de profeta, gera frustração, gera decepção, gera desânimo, gera uma série de desgastes emocionais para cada um de nós. Insatisfação com os planos de Deus. Porque, meu querido, quando os planos de Deus estão alinhados com os nossos, é tudo muito fácil. Quando a nossa vontade está ali,
juntinho com a do pai, as coisas acontecem com muita facilidade, mas quando Deus vem e traz um direcionamento que no primeiro momento não nos agrada, que não tem o aplauso dos outros, que não tem muito ibope, que dificuldade nós temos em ter que lidar com essas coisas. E aí vem esses desgastes de insatisfação, de desânimo, enfim, de desistir da coisa. Eu te pergunto, pergunta retórica, que eu já sei até a resposta. Quantas vezes você, como profeta, ministro, líder do Senhor, já se sentiu frustrado, insatisfeito por algo que Deus te mandou fazer? Ainda que lá na frente você vê o resultado e você se alegra. Mas num primeiro momento você tem essa resistência. Como Jonas. Jonas se alinha com o propósito de Deus quando esse propósito se alinha com os seus próprios propósitos. Entendeu? Enquanto o propósito de Jonas está ali juntinho com o propósito de Deus, ele está dentro. Veste a camisa. Vai com toda a paixão. Porém, quando o propósito de Deus não se alinha com o de Jonas, aí é que começa o problema. Assim como cada um de nós. Muitas vezes, meu querido, ainda que sejamos pastores, homens, mulheres de Deus, com amor ao Senhor, de verdade, com uma vida com o Senhor, muitas vezes nós estamos lutando contra a vontade de Deus. A gente prega muito isso para os jovens, né? A vontade de Deus para a sua vida e tal, aquela coisa toda, para a igreja a gente fala. Mas quantas vezes isso é um confronto para nós, profetas do Senhor? Porque muitas vezes não há esse entendimento, esse alinhar das coisas que Deus quer. Muitas vezes, meu querido, eu e você, que ninguém nos ouça, estamos tão na rota de Tarsis quanto Jonas. Tanto quanto. A gente desce, pega o primeiro destino ao extremo oposto, né? Bem longe, porque estamos resistindo. A palavra de Deus, lembrando mais uma vez, nos diz que os planos de Deus não são os nossos, nem os projetos de Deus são os mesmos, nem os pensamentos. Ilusão nossa querer entender tudo de imediato o que Deus faz e por que Deus faz as coisas. Não vai acontecer. O que acontece quando a gente entra numa rota como essa? Nos desgastamos, ficamos desanimados com o ministério, às vezes adoecemos fisicamente, porque somatizamos isso, nos sentimos frustrados, entramos numa crise. Eu não sei se você é assim, mas a primeira coisa que me ataca é uma crise do que eu estou fazendo errado. Eu devo estar fazendo muita coisa errada. Eu devo ter errado tudo, desde o dia que eu nasci até agora. Não acertei uma, não é possível. Para mim, a minha dificuldade pessoal é essa. E aí a gente entra nessas crises. E aí, meu querido, somado a isso tudo, vem as tempestades, vem o peixe e vem uma série de circunstâncias. O perigo da resistência à vontade de Deus e aos propósitos de Deus. Que perigo que é. O profeta, o homem e a mulher de Deus, mas que resiste àquilo que é projeto de Deus e às vontades de Deus. Concorda comigo que o que você conhece de Deus, e nós servimos ao mesmo Deus, o que você e eu sabemos é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Não há diabo, não há oposição, não há... Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, quando um profeta se levanta contra os propósitos de Deus, o que você compreende? Deus poderia levantar 1 milhão de Jonas melhor que Jonas? Muito melhor do que Jonas? Em fração de segundos, concorda comigo? Quer ir para Tarsis? Boa viagem, adeus. Eu sei que você vai se estrepar lá na frente. Porque, querido, uma coisa é fato. A nossa realização, a nossa felicidade,
nossa sensação de completude está no centro da vontade de Deus. No propósito que Deus tem para você e para mim. Concordam? Então, Jonas, um beijo e um abraço. Daqui a 10 anos você vai ver o tempo que você perdeu e você vai voltar atrás para tentar de novo. Eu, se fosse Deus, pensaria assim, vou levantar mais uma meia dúzia, melhor do que Jonas. Precisa de Jonas. Deus precisa da gente? Eu pergunto para você. Não. Se os planos de Deus não podem ser frustrados e você se recusa a fazer alguma coisa, ou não está na posição certa, concorda comigo que Deus poderia levantar até discípulos que nasceram ontem, muito melhores do que eu e você? Eu não tenho dúvida disso. Mas por que Deus não faz isso? Misericórdia, amor. O relacionamento que Deus tem com a gente não é um relacionamento de quem manda e quem obedece e acabou. Podia ser, Ele é o Todo-Poderoso. Não é assim. Mas é um relacionamento de pai e filho. É um relacionamento de misericórdia, de amor. Meu querido, ainda que Deus tenha que levantar tempestades e peixes que te engulam, e ainda que, por misericórdia, Deus vai atrás para te incluir de novo no propósito, para te incluir de novo no centro da vontade de Deus. Ele vai atrás, Ele dá mais uma chance, Ele investe toda essa circunstância a Jonas para que Jonas voltasse ao propósito. Deus investe de todas as formas. Precisaria? Não. Mas é por amor. É por misericórdia. Ele poderia muito bem, daria muito menos trabalho, deixar para não quer, então ótimo, vou levantar outro que queira. Às vezes como a gente é, né? A gente não tem essa paciência, né? Vamos lá, de novo, mais uma milha, vamos de novo. A relação que Deus tem conosco, meu querido, é de alguém que, além de querer a obediência, Ele quer o relacionamento, o amor, a misericórdia, de colocar-nos de novo no propósito, e Ele insiste, porque Ele sabe que, além de sermos servos dEle, além de sermos profetas chamados dentro da barriga da nossa mãe, além disso tudo, somos filhos. E que o que agrada o coração de Deus é ver-nos felizes. E Ele sabe que o lugar onde nós vamos estar felizes é no centro da vontade dEle. É no propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, o que for necessário, Ele faz para nos atrair de volta a esse lugar. Veja só, com relação à história de Jonas. Primeira coisa, Deus cria uma tempestade para colocar o profeta de volta no propósito. Você conhece outro texto bíblico que Deus levantou uma tempestade para colocar alguém de volta no propósito? A gente conhece a história do Novo Testamento, que por 2 vezes Jesus acalma a tempestade em favor dos seus discípulos. Mas nesse caso, a Bíblia diz que Deus promove a tempestade. Meu querido, há muitas tempestades que vêm sobre a nossa vida. Tempestades normais, porque a Bíblia diz que viveríamos um tempo de aflição, de tormentas, as coisas não são fáceis, naturais à vida. E existem tempestades que vêm de origem maligna. A gente sabe disso, opressão maligna com tempestade. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Há muitas tempestades que nós vivemos, que é fruto da nossa teimosia, que é fruto da nossa resistência, que é o próprio Deus que levanta para nos colocar de volta no propósito. E aí a gente coloca a culpa no diabo, coloca a culpa nos irmãos, a culpada é a sogra, a culpada é a mulher que tu me deste, o culpado é todo mundo. E na realidade o culpado somos nós. Porque Deus muitas vezes, por misericórdia, está provendo uma tempestade. A coisa tá brava, porque não foi tempestade pouca. A gente vê que os próprios marinheiros, que eram homens experientes, eram profissionais, estavam com medo, estavam desesperados.
O barco estava por se partir, o texto bíblico fala. As ondas eram enormes. Eles não viam tudo que podia ser feito, havia sido feito, porém sem resultado. E, no entanto, aqueles homens não sabiam lidar com aquilo, tamanha a dificuldade, o grau de problema que era aquela tempestade. Quer dizer, uma coisa forte. E eu quero hoje, uma das perguntas que eu quero deixar para você refletir. Quantas das tempestades que você tem vivido, ou talvez alguma que você esteja vivendo no momento, talvez não seja uma questão maligna, de origem maligna, a gente jejua, faz propósito com Deus e tal. Talvez não seja uma coisa natural da vida, talvez seja fruto da nossa resistência, como Jonas, que resistia àquilo que Deus queria que ele fizesse. Talvez muitas das coisas que nós passamos é fruto da nossa teimosia. A Bíblia diz dura cerviz, não é? Da nossa cabeça dura, em português bem claro. Muitas vezes do que nós vivemos. Diz o texto que vieram grandes ondas, o navio estava para se partir, os marinheiros profissionais estavam apavorados. Deus agita o mar, levanta uma tempestade para colocar o profeta de volta no propósito. Que Deus é esse, meu querido? Que faz o que for necessário para colocar os seus ungidos de volta no propósito. Fazer despertar qual o propósito de Deus. E eu sei que você, que é um pastor, cuidador de ovelhas, é o que a gente vê Deus fazendo na vida das nossas ovelhas muitas vezes, né? A gente vê uma tempestade tremenda que uma doença, uma questão familiar, situações nas famílias que é uma tentativa, digamos assim, um ato de misericórdia de Deus para a pessoa despertar e ver, escuta, olha onde você está. Olha onde é a vontade de Deus, o propósito de Deus, olha onde você está. Volta, sai da rota de Tarsis e entra na rota que Deus tem para você. Como Jonas, sabemos o que fazer, entendemos muito bem qual é a vontade de Deus, mas às vezes a nossa dificuldade é em fazer. Muitas vezes a tempestade vem e é interessante porque nisso tem muita tempestade que a gente se mete sem ter nada a ver com o assunto, né? Porque todo mundo que estava naquele barco entrou na mesma tempestade. Tinha nada a ver com a situação de Jonas, né? Então tem muita gente no barco da gente que entra numa tremenda tempestade, que além de tudo, ainda alcança outros, né? Começando os mais perto, e aí vão, às vezes, ministério, discípulos, filhos, família. Tanta gente acaba se envolvendo numa tempestade por causa da resistência de um profeta a fazer aquilo que Deus estava mandando fazer. Deus é o Deus que cria tempestades para colocar de volta a cada um de nós no seu propósito. Ele sabe que só ali, naquele lugar que é o centro da sua vontade, do propósito para o qual Ele te criou, é ali que você vai ser pleno, que você vai ser feliz, você vai ser realizado, você vai ter os frutos. É ali. Mas a gente insiste em achar que é em Tarsis. Não é. É Tarsis. Porque Nínive, jamais Nínive. E a gente está nessa rota. Interessante, porque se você leu comigo no versículo 6, enquanto essa tempestade, tudo isso acontecia, Jonas dorme profundamente no fundo do barco. É muito interessante porque um profeta, quando ele sai da rota, quando ele está na rota errada, acontece uma coisa que eu entendo que seja de origem maligna, que é um entorpecimento. É como se o profeta não conseguisse ver as coisas que estão à sua vista.
Todo mundo vê, todo mundo percebe, mas ele está entorpecido. Mas, pastora, você não começou dizendo que a origem da tempestade não era de origem maligna? Sim. A brecha para que a tempestade viesse foi a postura de Jonas em não fazer aquilo que Deus queria. Porém, a partir daí começa a vir a ação de demônios. E você vê um profeta entorpecido. Todo mundo ao redor está vendo, está todo mundo percebendo, está todo mundo envolvido e ele parece que está dormindo profundamente. Já viu uma situação assim? É um torpor, é alguma coisa que domina Jonas de forma que ele fica entorpecido. Tudo começa com a decisão errada de Jonas de ir por uma rota que não era projeto e vontade de Deus. E aí, a ação maligna vem no sentido de deixar com que a pessoa fique completamente adormecido, atordoado, sem visão diante da coisa. É isso que acontece quando a gente resiste e quando a gente tem dificuldade em fazer aquilo que é vontade de Deus, que é projeto de Deus. Então, primeira coisa, Deus levanta uma tempestade para colocar o profeta de volta no propósito. Não deu certo. Então Deus vai para o segundo plano. O segundo plano é, Deus usa os ímpios para colocar o profeta de volta no seu propósito. Você leu comigo e você percebeu que chega a ser absurdo o que acontece. Porque aqueles homens, aqueles marinheiros eram ímpios. Eram homens que não conheciam o Deus de Israel, cada um tinha sua crença, alguns nem crença não tinham, acabaram ficando crentes na hora, porque naquela hora cada um estava fazendo uma coisa. Não é assim o texto? Cada um... Alguns se converteram. Pois é, ainda vamos chegar lá. Ou seja, cada um está apelando para alguma coisa, porque viram que humanamente podia ser feito, já tinha sido feito e nada aconteceu. E o marinheiro vai lá acordar Jonas, que está entorpecido, dormindo. É a bela adormecida, Jonas. Está dormindo naquela... Eu imagino o tumulto. O navio estava para se partir e ele dormia. E eu imagino esse marinheiro chegando para Jonas dizendo, escuta, você não está percebendo o que está acontecendo? Tá todo mundo, cada um está pedindo para um Deus, já ouviu falar, dá 3 pulinhos para São Longuinho, para qualquer negócio, já está acendendo vela, para qualquer negócio, e você está dormindo. O balanço vai caminhando ele. Vai ver que é isso, eu acho que tinha um fundo musical, e ele está muito cansado, porque fugir de Deus cansa. Valeu a dica aí. Fugir de Deus cansa. O próprio Jonas não consegue discernir o que está acontecendo. Eu acho que uma das coisas mais trágicas na vida de um profeta é quando ele não consegue discernir o que está acontecendo. E um profeta que está no rumo errado, na fuga, é um profeta que não tem discernimento. As coisas estão acontecendo e a função dele de ser profeta naquela hora, de fazer alguma coisa... Ele estava completamente fora do prumo, do objetivo. Um profeta em fuga, entorpecido, perde o discernimento das coisas. Às vezes, meu querido, falando assim muito de coração para aqueles que são pastores e cuidam de rebanho, às vezes essa é a rota que eu e você temos. A gente muitas vezes está tão entorpecido por estar numa rota errada. Eu não estou falando aqui de pecado, não, porque eu agora vou abandonar Deus. Não estou falando dessas coisas extremas, mas às vezes de coisas que Deus está nos direcionando que temos que fazer e a gente resiste, o que faz com que a gente entre nessa rota de fuga, de resistência, e isso traz uma falta de discernimento. A rota do profeta, se a gente for avaliar, ele recebe uma direção muito clara de Deus do que fazer. Não havia dúvida quanto a isso. Ele escolhe fugir para o outro extremo. Ele, por fim, entra num torpor espiritual por conta da sua decisão. E aí, chega nesse ponto da história, completamente sem discernimento espiritual. Até um ímpio
Até alguém que não conhece nada de Deus teve mais discernimento nessa hora do que o próprio Jonas. Que coisa triste. Porque eles mesmos começam a se organizar. Não, vamos cada um pedir para um Deus, alguém pode ouvir e nos ajudar. E não é possível, isso aí tem... Olha que discernimento. Tem alguém no nosso meio que está causando tudo isso. E eles tiram a sorte, que era uma coisa comum na época, e caem em Jonas, né? Ou seja, eles têm muito mais discernimento da situação do que o próprio Jonas, que é o profeta. Triste. Mas o mais interessante, como Cristiane colaborou aqui, no versículo 16, os marinheiros, depois que tudo acontece, o profeta é lançado ao mar, os marinheiros ficam impressionados com aquela ação de Deus sobrenatural. E se convertem, passam a orar, a adorar ao Deus de Israel. É engraçado porque profeta, até fora do propósito, até entorpecido, até sem discernimento, a vida do profeta fala, testemunha e pessoas encontram a Deus. Impressionante essa história, né? Nos acertos e nos erros. Tudo errado ali. E aqueles marinheiros se rendem e veem o poder do Deus através da vida e dos erros de Jonas. Portanto, meu querido, ser um profeta, ter uma unção de profeta é uma coisa muito séria. Que significa que até dormindo, que até no erro, que até numa crise, que até em circunstâncias as mais diversas, a sua vida continua debaixo da unção profética. A sua vida continua testemunhando para as pessoas. Ainda que no maior tempestade você mais perdido do que todos os ímpios juntos. Ainda assim, um profeta desorientado na sua rota. Esse era Jonas. Terceiro, Deus usou a tempestade, Deus usou os ímpios para colocar o profeta de novo no caminho, e Deus usa as improbabilidades para levar o profeta de volta ao propósito. Era completamente improvável, e até hoje as pessoas tentam confirmar essa história. Alguns acham que é a história da carochinha, né? Que vem um grande peixe, engole Jonas fica na barriga do peixe 3 dias e 3 noites e é vomitado em Nínive vivo. Só para que você saiba, eu tenho certeza que você não precisa dessa informação para crer, mas alguns estudos já foram feitos e houveram vários casos na história de animais e até de um ser humano mesmo que ficou durante um tempo na barriga de um grande peixe, naquela mesma região, ou seja, um peixe realmente da época, e sobreviveram. Então, aquilo que era quase que um filme de Spielberg, porque se for necessário, meu querido, Deus monta o enredo de Spielberg para colocar o profeta de volta no caminho. É incrível. É uma coisa completamente improvável. Assim que Jonas encosta porque os marinheiros ainda tentaram, né, resistir, tentaram ainda foram bonzinhos, tentaram ainda remar até a beira da praia, não conseguiram e por fim não tinha solução. Assim que Jonas é lançado na água, a tempestade passa. E aí Deus prepara esse grande peixe que engole o profeta. E aí, meu querido, Deus começa a tratar com esse profeta de uma forma muito específica. Deus faz tudo, meu querido, para colocar o seu profeta de volta na rota. Deus faz tudo. Isso serve para você que está orando por um profeta que você discerne que está fora da rota. Porque às vezes a gente quer fazer na nossa força, né? Às vezes a gente quer, às vezes até os nossos filhos, que a gente sabe que tem um chamado, e a gente quer fazer pelas nossas próprias mãos. Aquieta seu coração, porque se for preciso, Deus manda até um grande peixe. Ele faz o que for necessário
para colocar o profeta de volta no caminho. O que for necessário. Simplesmente por misericórdia. Não há limites para o que Deus pode fazer para colocar de volta, por amor. E ali começa o tratamento. Foi a tempestade, os ímpios, o grande peixe. E Jonas está ali sendo tratado e trabalhado por Deus. Entra numa rota de um processo. Às vezes, essa rota de colocar o profeta de volta implica num processo. Às vezes a gente quer as coisas muito rapidamente. Às vezes a gente acha que uma oração, uma entrega, uma tomada de decisão é suficiente, mas 3 dias e 3 noites indica um processo, um tempo de processo. E aí a coisa é difícil, porque há toda uma opressão maligna, há o desconforto físico, há necessidades ali. Já imaginou ele naquele contexto? E o texto diz que ele entrou numa depressão, numa angústia profunda. Quando você for ler o capítulo 2, você vai ver ele abrindo seu coração naquela situação. E às vezes a gente não tem paciência de esperar o processo de Deus para colocar de volta o profeta no seu lugar. Meu querido, uma coisa que me desafia diante dessa palavra é que muitas vezes, às vezes a gente acha que as pessoas podem tirar o profeta da sua rota. A opressão maligna, o inferno, isso é coisa do inferno. Mas eu quero te dizer, meu querido, que muitas vezes é simplesmente fruto das nossas escolhas. Não há pessoas, não há opressão maligna, não há o que possa te tirar do propósito de Deus, senão a sua própria decisão, a sua própria escolha. É fácil a gente dizer, não sei como aconteceu, foi quando o diabo... Claro que o diabo deu uma boa mãozinha ali na história. Mas nada acontece se não for fruto de uma decisão nossa, pessoal. Só a gente tem essa autonomia de sair, pegar um barco e resolver ir para Tarso. Só a gente. Não é culpado da esposa, o marido, a circunstância, a questão financeira, o demônio, principado, potestade, nada. Essas coisas só influenciam, mas a decisão é de cada um de nós. De autonomia de sair da presença de Deus, sair do propósito de Deus. Deus coloca então Jonas nesse processo aí, a moenda. Meu querido, o processo é muito importante. Porque é no processo que Deus nos forja, é no processo que a gente amadurece, é no processo que a barriga do peixe vem para adestrar a gente, né? Para colocar as coisas no rumo novamente. É no processo, até que Deus estabelece um tempo, e aí é o tempo de Deus, e dá uma ordem, e aquele grande animal, aquele grande peixe, vomita Jonas na praia de Nínive, de volta no seu propósito. O apóstolo René tem uma frase engraçada que ele diz assim, que profeta fora da rota é indigesto até para um grande peixe. Realmente. O bichinho indigesto é profeta fora de rota. Né? Então, realmente. E aí, muitas vezes nós somos muito semelhantes a Jonas. Nós somos semelhantes a Jonas quando nós achamos que podemos fugir da presença de Deus, fugir da vontade de Deus e ainda assim sermos felizes, realizados. Quando a gente cansa, quando a gente briga com Deus, que a gente tem essas coisas, né? A gente briga, a gente faz mãe, igual criança, faz bico, fica sem falar com Deus, a gente faz tudo isso. A gente não, Jonas só, né? Graças a Deus nós não. Às vezes, querido, a gente muda estratégias, toma outros barcos na vida
para outros rumos, resistindo àquilo que é a vontade de Deus, projeto de Deus para a nossa vida. Às vezes, a gente sai do propósito por uma escolha, sai da presença de Deus por uma escolha e entra nessa rota. Nisso, nós somos muitas vezes muito semelhantes a Jonas. Muito semelhantes. Escolhemos não estar na presença de Deus. Escolhemos saber o que Deus quer que seja feito, porém, resistir e não fazer. O que eu e você precisamos, meu querido, mais do que qualquer coisa, pensa aí na maior das necessidades que você tem, e eu sei que você tem muitas. O que eu e você mais precisamos é da presença de Deus. Meu querido, quando essa presença sai, olha, tempestade é fichinha, peixe grande é fichinha, porque arma-se um terror na nossa vida que a gente não aguenta. Nós nos comportamos como Jonas quando queremos determinar como Deus deve agir e a quem Deus deve abençoar. Somos iguaizinhos a Jonas, porque às vezes a gente se acha no direito de saber a quem Deus abençoa e de que forma Deus abençoa. Não, Nínive não. Pode salvar todo mundo, mas Nínive não. Fulano, mas nem pensar. Não acredito. Já viu essas reações que as pessoas têm quando um cara assim muito mal, muito bandido mesmo é preso, aí você ouve falar que o fulano se converteu na cadeia? Né? Nós todos que somos muito crentes, a gente fica muito feliz, né, com isso. Dali a um pouco ele está tendo a prisão relaxada por bom comportamento. Aí o que a gente pensa? A gente não, né? Porque a gente é muito crente. Mas assim, algumas pessoas que são menos crentes pensam assim: né? Fez tudo isso e agora, né? Na prisão, tá lá com a Bíblia debaixo do braço, né? Convertido, né? Usando roupa até aqui, todo bonitinho. Somos como Jonas quando a gente se acha na posição de escolher o que Deus vai fazer, quando Deus vai fazer, a quem Deus abençoa ou quem Deus resolve não abençoar. Quem é Deus? E quem somos nós para questionar os propósitos e os caminhos de Deus? A quem Ele resolve abençoar? Quando a gente entra por essa rota de justificação humana, a coisa fica muito séria. E muitas vezes a gente é igual Jonas. Porque a grande resistência dele, eu creio que não era o fato de ele ser profeta, era a ordem que Deus deu, em relação a quem era. Ele pregaria qualquer um, ele faria qualquer coisa, mas Nínive não. Não, aí já fica difícil. Nos comportamos como Jonas quando nós valorizamos mais as coisas que nos beneficiam do que as pessoas. Aquilo que são bens, que é conforto, aquilo que são dons, experiências, unções, aquilo que são patentes e títulos, aquilo que são os nossos achismos, os nossos argumentos, valorizamos mais do que aquilo que é prioridade para Deus. E para Deus não há nada mais importante do que pessoas. Sempre vai ser. Pessoas. Quando nós, como profetas, perdemos essa visão, que Deus se move, Deus existe, Deus respira gente, e vai ser sempre prioridade para Ele, a gente começa a perder o foco e ser muito parecido com Jonas. Nos comportamos como Jonas quando insistimos em permanecer pensando da mesma forma e não nos dobramos à maneira de pensar de Deus. Estamos engessados na nossa mente, nos nossos achismos, nas nossas teorias, nas nossas filosofias, naquilo que a gente acha que é assim, Deus age assim, é assim que tem que ser. Somos igualzinhos Jonas. Jonas tinha lá a sua teoria, sua teologia particular,
de como Deus tinha que agir, e o grande drama dele era Deus não cumprir e não estar de acordo com aquilo que ele pensava. Ou seja, mais uma vez, o texto, os pensamentos de Deus não são os nossos. Quando a gente acha que sabe muito, a gente chega à conclusão de que a gente não está sabendo nada. Deus vem, dá uma rasteira e você fica sem saber, mas agora não estou entendendo nada. Porque os pensamentos são mais altos. Os propósitos são outros. Os planos de Deus, quem somos nós para entender na profundidade os planos e projetos de Deus? Na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, na empresa, onde for. São os planos de Deus. E a gente é igualzinho Jonas. Porque muitas vezes a gente não se dobra na nossa maneira de pensar, a maneira de pensar de Deus. Conclusão da história, você sabe. Jonas, assim, muito por escolha própria, ele é vomitado em Nínive. Ele escolha nenhuma. Ele simplesmente acabou, não tinha outra opção, acabou aterrissando lá em Nínive. Diz o texto que você conhece lá no último capítulo, que Nínive era uma cidade que levava 3 dias andando para se percorrer de um extremo ao outro. Jonas leva 1 dia percorrendo a cidade toda. E naquele 1 dia, ele é um dos maiores avivalistas da história. Na marra, sem querer, sem ter escolha. Porque ele ganha uma cidade inteira em apenas 1 dia. Cerca de 125 mil pessoas se convertem em 1 dia. O texto bíblico, lá no último capítulo, você vai ler, desde o rei até os menores, até as crianças, os servos e os animais, entram num quebrantamento jamais visto na história, decretado pelo rei. E a cidade toda entra num quebrantamento, num jejum de arrependimento. E, meu querido, se você conhece tão bem o seu Deus quanto eu conheço o meu, não há nada que faça Deus resistir mais do que o quebrantamento, coração quebrantado. É o ponto fraco de Deus. Se é que ele tem um, é esse. É o ponto fraco. E aquilo move o coração de Deus de tal forma que Deus muda o seu decreto para aquela cidade. Jonas se torna o maior avivalista da história. Você pode imaginar? Em 1 dia, 125 mil pessoas convertidas. E outra, ele pregando a maior má vontade. Ainda tem isso, né? Então não tinha esse negócio assim, vou variar o sermão. Não, era aqui, ó, Deus mandou falar isso e isso. Ó, vai todo mundo morrer porque está todo mundo no pecado. Ó, aqui eu vim aqui para dizer que Deus vai acabar com todo mundo porque está todo mundo no pecado. Era assim. Tanto é que eu trabalho 3 dias, ele faz em 1. Você pode imaginar, né? Como é que foi bem feito o negócio. E aí, todo mundo com aquela palavra mal dada, todo mundo se converte. E aí entra a crise de novo do profeta. O profeta senta lá em cima lá do monte e fica só esperando. Agora eu vou ver de camarote o circo pegar fogo, literalmente. Quero ver o que Deus vai fazer para acabar com esse povo ímpio. Já que eu estou aqui, né? Não tive escolha, então agora eu vou ver. E aí, meu querido, a crise dele é quando Deus retira o seu decreto e salva toda aquela nação. É interessante porque o livro termina e a impressão que a gente tem é de um profeta infeliz. Um profeta não realizado. Eu quero crer que se perdeu pela história alguns capítulos dessa história e que o final foi feliz. Mas o que a Bíblia mostra é que Deus dá uma esfrega em Jonas, Jonas extremamente descontente com a situação, ainda pensando no seu nome, na sua posição de profeta. Mas como? Eu vim aqui falar que ia acontecer, agora o senhor muda de ideia, vai ficar mal para mim. Que tipo de profeta sou eu? Ainda vai pegar mal para mim. E sai terrivelmente insatisfeito. Que profeta, meu querido, você e eu temos sido? Um profeta que Deus manda fazer A e faz B. Um profeta
feliz e realizado por entender o propósito de Deus, estar no propósito de Deus. Um profeta que põe os seus ideais filosóficos, políticos, os seus achismos em primeiro lugar, antes da vontade e do projeto de Deus. E a gente termina esse livro sem saber o que deu. Meu querido, eu creio, como eu comecei essa palavra, eu creio que essa é uma história que pode nos incluir, nos enriquecer em muitas coisas. Porque em muitas coisas nós somos parecidos com Jonas. E nós precisamos muitas vezes tomar algumas posturas. Eu queria agora que a gente colocasse um sonzinho, Davi, por favor. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Muitas coisas foram ditas essa manhã que podem, talvez, te colocar de volta no caminho. Meu querido, minha oração pela sua vida é que Deus não precise levantar tempestades, ímpios, grandes peixes, situações extremas para te colocar no propósito de Deus. Te colocar de volta à vontade perfeita de Deus. Entenda uma coisa, meu querido, não há lugar, e não é um lugar geográfico, melhor para você estar do que no centro do propósito de Deus, no centro da vontade de Deus. Pode ser lá na comunidade onde você vive, lidando com pessoas vinculadas ao tráfico, ou numa situação, num lugar menos provido, onde for, meu querido, é ali. Não adianta pensar como Jonas, que está em outro lugar, com talvez recursos melhores, com talvez uma igreja maior, mais efetiva na sociedade, com nome, eu não sei. A gente pensa tantas coisas. Mas não há lugar melhor para você estar do que exatamente onde é o propósito de Deus. E às vezes, meu querido, isso não ajusta, não se alinha com a nossa vontade. Hoje é um dia que Deus te trouxe aqui para submeter de novo a sua vontade à vontade de Deus, em alguma dimensão. Se você sente que em algumas coisas talvez você saia um pouquinho desse foco, do centro da vontade de Deus, do centro do projeto de Deus. Hoje é um dia que eu quero que você esteja colocando diante do Senhor a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, a sua congregação, a sua unção, o seu dom, diante do Senhor, submetendo aquilo que é a vontade de Deus, ao propósito de Deus para a sua vida. Talvez você olhe para a sua vida e você esteja numa rota de Nínive. Talvez não fisicamente, você continua lá no altar, você continua no púlpito, você continua pregando o evangelho, você continua amando as ovelhas, mas de alguma forma você entrou numa rota alternativa. E hoje Deus quer colocar você de volta à rota de Nínive, te tirar de uma rota de Tarsis e te colocar na rota de Nínive. Talvez hoje as pressões internas e externas trouxeram tantos questionamentos que você já não consegue mais discernir qual é a vontade de Deus. É a opinião de um, é a opinião de outro, é o que vai agradar mais a igreja, é o que agrada mais o seu coração, e você está ouvindo tantas vozes. E hoje eu quero orar com você para que Deus esteja clareando os seus ouvidos de uma forma que você ouça de maneira muito nítida e clara a vontade de Deus que você já sabe, porém muitas coisas te confundiram. E hoje você precisa ter isso muito claro diante de você.